Bom dia. Bom dia, Ana, Camila, Cleice, Daniela, Fernando, Giovana, Gisele, Michel, Pedro, Tainá, Josiane. Mais uma semana de aula pela internet. Aulas prorrogadas aí até o dia 18, pelo menos, de maio, mas, né, a perspectiva é de que acho que esse semestre seja todo nesse ritmo. Espero que estejam todos bem, pessoal. Se alguém puder confirmar, estão me ouvindo ali para poder começar. Tô vendo meu microfone se mexendo ali, mas vai saber, né? Às vezes não tá funcionando. Esperar aqueles minutinhos de sempre. O pessoal ir conectando. Legal, agora sim. Muitos bons dias no chat. Começar a semana com o pé direito. Não, éramos 10, agora somos 14. É sempre bom esperar um pouquinho, pessoal, né? Assim como na sala de aula, sempre chega um pouquinho atrasado. Ok, pessoal, foram aí uns 6 minutinhos. Então, a aula passada a gente entrou aí no tema direito penal, responsabilidade penal. A gente falou direito penal, a serventia dele, né, a função dele seria aplicar pena, né, para aquelas condutas humanas que são mais graves, que são mais complexas, que a sociedade entende, né, serem mais reprováveis, ofensas que são consideradas
concretas, graves, intoleráveis, né? Não, quando você escuta, né, alguém falar assim, fulano matou, fulano roubou, já gera aquela ânsia, né? Você fala, meu Deus, que mundo horrível, né? Temos que punir essa pessoa. Falamos que o direito penal se preocupa com os bens jurídicos, que traduzindo são aqueles valores que a gente falava nas aulas lá de introdução. Então, esses são sempre valores bem relevantes também, né, para a conduta ser considerada grave, né? Claro que não vai pegar bens jurídicos que são, né, aqueles, às vezes você escuta algum crime na TV, assim, né, fala, fulano depredou o patrimônio público, né, quebrou uma cerca, né, cometeu crime de dano, quebrou um pedaço da grade do Tribunal de Justiça, tipo, é uma conduta criminosa, mas você não vai, né, ter aquela mesma reação, apesar de estar ferindo um bem jurídico. Aqui, né, pessoal, que eu gostaria de complementar da aula passada com relação a essas funções do direito penal. Então, a primeira delas é essa, proteger bem jurídico. Uma segunda, que é bem interessante, é que, assim, o direito penal, ele vem como monopólio do Estado, né, mudando aquela visão que existia antigamente, que era a punição por meio particular, ou, né, a vingança particular, você mesmo aplicava a pena para a pessoa que cometia algum dano. E quando isso não acontece, quando o Estado falha, né, quando o Estado ele não dá a resposta, que é o que acontece muito no Brasil, né, a impunidade é muito alta, não no sentido de que a lei não é forte o suficiente, mas de que a dificuldade em chegar a uma condenação, e isso faz que a sociedade fique revoltada, né? Ou como dizia nosso querido Emile Durkheim, a sociedade ela é bastante emotiva. E nesse sentido gera revolta, né? Então, quando o Estado ele não cumpre o papel dele de proteger o bem jurídico, vão surgindo algumas anomalias da sociedade, né? Quais sejam linchamento, né? Tatuar na testa do bandido lá, né? Nem lembro o que era a frase lá. Sou ladrão e vacilão, né? Uma coisa assim. Deixar um menino lá que furtou a loja, né, sem roupa, amarrado num poste. Por que isso acontece? Porque o Estado não está dando a resposta que ele deveria. Né? A sensação de impunidade na sociedade faz com que ela acabe virando justiceira, tome as rédeas com a própria mão. E uma das funções do direito penal, então, é essa, é proteger o indivíduo contra a reação da sociedade, que 99% das vezes, né, é desequilibrada e desarrazoada. Né? Por que é desequilibrado? Porque todo mundo é um pior que o outro? Não, pessoal. Porque quem se encontra nessa situação se vê no papel de aplicar vingança e não justiça. Né? E eu falei em sala já, né? Tá tudo bem isso. Enfim, é por isso que o poder estatal, por isso que o Estado que vem aplicar essas penas, porque a natureza do ser humano é essa, e tá tudo certo. Se você, né, se cometerem um crime contra você, você vai querer se vingar daquela pessoa. Você quer que ela morra, você quer, né? Por quê? Porque é um sentimento humano. E a gente não pode tirar. E isso faz parte, inclusive, do direito. Né? A gente lida com o ser humano simplesmente em todo o funcionamento do direito. Legal. E, por fim, né, o direito penal também serve para proteger você, cidadão, do próprio poder punitivo do Estado. Porque ele põe limites no que o Estado pode fazer, como ele pode fazer. Então, eu sinto que às vezes eu expliquei semana passada um pouco da teoria ali, e falar, processo penal, né? Teoria do devido processo, princípio do devido processo. Eu falo, nossa, né? Para pensar em tudo isso, mas é para proteger você também. Se você é acusado de algum crime, etc., você tem regras para seguir, regras claras. O áudio está travando muito. Para alguém mais está travando, pessoal? Só para eu saber, porque se estiver travando só para Ana ali, Ana, daí é um problema aí na sua... O meu tá tudo certo. A Josiane já comentou, tá tudo certo.
Acho que é aí mesmo. Então, ou dê uma reiniciada aí no seu aparelho, não sei se está no telefone ou pelo computador, ou dê uma reiniciada na internet, porque verifique-se que alguém na casa aí não está utilizando a internet ao mesmo tempo. Beleza, então, continuando. Então, a terceira função seria proteger você mesmo do próprio Estado, né? Porque ele pode ser arbitrário com você, ele pode vir te imputar uma conduta que você não cometeu, né? E aí, se você não tem o direito penal, se você não tem as regras para seguir, você fica completamente perdido e inseguro, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Agora, assim funciona mais tranquilo, porque você sabe o que esperar, sabe como que o Estado vai agir. Você não depende lá do imperador, né, fazer positivo ou negativo para você, né, de acordo com a vontade do povo, quando eles gritam mais, aplaudem mais ou menos, né, não é, a tentativa é deixar isso menos subjetivo, o menos subjetivo possível, para você ter segurança, né? Então, as funções, né, assim, numa perspectiva minimalista, né, seria proteger os bens jurídicos, proteção do indivíduo contra a reação da sociedade e, no fim, proteger o indivíduo do próprio poder punitivo do Estado. Proteger o cidadão, né, nós, você, eu, do próprio poder estatal. Então, bacana. E aí nós falamos um pouquinho ali sobre dolo, culpa de novo, né? Conduta humana, a gente parou, acho que aqui estava no 12, dizendo, né? O que é crime? Não. Cadê? Afinal, o que é crime? O que é crime? Conduta típica, antijurídica e culpável. A gente falou um pouquinho do que era conduta. Dolo, culpa, culpa consciente, culpa inconsciente. Acho que todo mundo decorou e já manja direto. Se eu der um exemplo aí de condutas e pensamentos humanos, todo mundo que estava na aula já sabe dizer para mim se foi culpa consciente, culpa inconsciente, dolo eventual. Não sei se eu estou iludido, mas espero que não. Espero que todo mundo saiba. Então, essa semana vamos entrar na tipicidade. Típica, conduta humana, dolo, culpa, típica. Antijurídica, culpável. Então, conduta típica. O que é tipicidade? Típico, pessoal, para o direito penal, uma conduta típica não é uma conduta que acontece todo dia. Não é uma conduta corriqueira, uma conduta, né? Ah, isso é típico. Então, todo dia, né? Essa pessoa faz alguma coisa. Não. Né? Típico porque é uma conduta já prevista. Né? Não é nada inventado. Lembra lá da primeira regrinha. Né? Não há crime, não há pena, sem lei anterior que a defina. E quando a lei define um crime, define, né, uma conduta humana que é proibida, que vai ser penalizada se você fizer, essa conduta, né, esse crime é conhecido como tipo penal, né, o que transforma a conduta em conduta típica. Então, qualquer crime previsto na lei penal é conhecido como tipo penal. Então, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. É um tipo penal. É a única diferença. É a mesma coisa. Né? Ah, é um crime matar alguém? É. Mas a gente vai ver o que eu disse que era crime. Conduta típica, antijurídica, culpável. A parte do artigo, matar alguém, é conduta típica. É a tipicidade, o artigo, matar alguém. Agora, né, dentro do matar alguém, tem a conduta, que se ela for culposa, já não é mais o tipo do artigo 121. Né? É o 121 ainda, mas não é a cabeça do artigo, não é matar alguém. É o culposo. Já vai lá para o parágrafo 3º desse artigo. Então, ali é o tipo penal. Pensem assim, tipo penal é o que está escrito no Código Penal. Matar alguém é um tipo penal. O roubo, artigo 157. Subtrair para si bem imóvel alheio mediante emprego, violência ou grave ameaça.
Também é um tipo penal. Furto, 155, um tipo penal. Receptação, tudo isso são tipos. Ok, legal. O tipo penal, para a gente começar a dizer, né, que a conduta está parecendo crime, ele tem que ser exatamente adequado, exatamente igual àquilo que aconteceu no mundo real. Então, se você matou alguém, de cara já parece muito que você se enquadrou no tipo penal do artigo 121, que diz matar alguém. Então, é lógico, né? A gente vai bem com calma, mas a ideia é bem essa. Então, você pegou uma arma e deu um tiro no meio do peito de uma pessoa. E essa pessoa morreu. Vamos analisar. Você queria matar essa pessoa. A conduta foi dolosa. Houve dolo. Lembram que o dolo é a vontade de causar o resultado. Aqui no artigo 121 do Código Penal diz assim, matar alguém. O resultado desse crime é o quê? Morrer alguém. Se não morrer, não teve resultado. Morte. Certo? Então, qual é o dolo? Dolo de matar. Quando eu falo dolo, vontade. A tua vontade era qual? Que a pessoa morresse. Legal. Então, a sua conduta foi dolosa. Já analisei a conduta. Sua conduta foi típica. A gente vai comparar o que você fez com o que está escrito no artigo. Você matou alguém? Exatamente como está dizendo no código? Matei. Ok. A conduta é típica. Então, é só comparar o que aconteceu com o que está escrito. Agora, como no direito, né, não poderia ser tão fácil assim. Deixa eu ver se está aqui no slide certinho ou não, ou se já está nesse aqui. Nós temos dois tipos de tipicidade. Nós temos duas formas. Então, a princípio, tipicidade é isso. Você compara o que aconteceu com o que está escrito no Código Penal. Bateu? Bateu. A conduta é típica. A ideia é essa. Tá? Agora, nós temos dois tipos de tipicidade. Ela se subdivide em tipicidade formal ou a tipicidade material. Então, essa que eu falei, que é simplesmente o que está escrito no artigo da lei, e você comparar aquilo que você fez com o que está escrito, é a tipicidade formal. Por quê? Porque é a forma como está escrito no código. Matar alguém. Matou alguém? Matei. Por quê? Porque eu quis. Então você teve uma conduta dolosa, compara com o Código Penal que está escrito matar alguém, a sua conduta foi típica, porque está exatamente igual está escrito no Código Penal formalmente. Então a tipicidade formal foi preenchida. Legal. Agora, também precisa analisar se houve tipicidade material. O que é isso? Na tipicidade material, esse fato, matar alguém, tem que ter consequência, tem que ter ferido o bem jurídico que eu protejo. No crime de homicídio, qual é o bem jurídico que eu protejo? Vamos lá. Alguém responde enquanto eu tomo um gole de café aqui, porque segunda-feira, 8 da manhã, mesmo em quarentena, é segunda-feira, 8 da manhã. Vamos, pessoal, a aula não vai andar enquanto eu não ver ali alguém conseguir me responder qual é o bem jurídico que eu estou protegendo quando eu falo matar alguém. A vida. Pronto. Obrigado, Josiane. Né? Óbvio, você está protegendo a vida. Então, se você, né, atirou em alguém e essa pessoa não morreu, você podia ter, né, ou às vezes até achado que matou, sei lá. Mas veja, no crime de homicídio é difícil fazer essa análise de tipicidade formal e material, porque se não morreu, se você não matou, a tipicidade formal já não existe. Então já não existe crime. Lembram que eu disse
que o crime é conduta típica antijurídica culpável. Se faltar qualquer um desses aqui, não é mais crime. Então, faltou a conduta? Faltou. Não é crime. Conduta foi involuntária, por exemplo. Agora, teve conduta? Teve, mas ela é atípica, não foi típica. Não está escrito no Código Penal que é crime. Vai ser crime? Não vai. Foi conduta típica, mas não é antijurídica. Também não é crime. Então, no caso do homicídio, se você atirou em alguém, errou o tiro, essa pessoa não morreu, você podia até querer matar ela. Você teve uma conduta dolosa. Qual era? Queria matar. Atirei para matar. Mas não matou. Então, matar alguém seria o crime que você cometeu? Não. Por quê? Porque você teve uma conduta, mas ela não foi típica. A conduta é atípica, porque ela não causou um resultado que ela deveria causar. Tá? Veja, se for olhar para o mundo real, só para a vida ali, tentou atirar para matar e errou. Pronto, é essa análise. Só que como a gente está discutindo o direito, algo que vai possivelmente aplicar uma pena para alguém, a gente tem que fazer essa análise mastigadíssima do jeito que a gente está fazendo agora. Às vezes pode parecer até um pouco redundante, né? Mas calma, porque são muitos crimes para serem previstos, né? E eu já vou usar um outro exemplo aqui para vocês verem a diferença da tipicidade formal para o material. Tá? Legal. Então, voltamos aqui. Tipicidade formal e material. Vamos supor, então, né, que o seu... Vou pegar um nome fictício de ninguém que está no chat aqui. José. Ele está morrendo de fome. Não tem nada para comer. Ele entra num supermercado. Usar uma pequena rede, né, de supermercados, que não é muito forte, não tem muita potência. Carrefour, acho que é uma redezinha pequena, né? Quase não tem patrimônio. E o seu José está lá, morrendo de fome. Está com nada, está sentindo que vai desmaiar a qualquer minuto. Pediu dinheiro na rua, ninguém deu dinheiro para ele. Pediu comida na rua, pediu qualquer coisa, ninguém ajudou. Ele não viu mais uma solução, ele entrou dentro do Carrefour e pegou uma banana para ele comer, porque senão ele ia desmaiar. Comeu a banana, não pagou. Ou, né, saiu com a banana debaixo da blusa, escondendo para comer lá fora. Ok. Aí vem o segurança, vê isso no vídeo lá, prende o seu José. Fala, ó, você, né, usa o termo errado, você roubou o mercado. E vou chamar a polícia. Chama a polícia, leva o seu José para a delegacia. Lá, ele é ouvido. A população que vê, né, vai falar, ó, ladrão, né? É ladrão. Tem que manter preso. Aí nós vamos fazer análise dessa conduta. Vamos lá, sigam comigo aí, vão pensando nisso. O artigo 155 do Código Penal diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui porque eu vou ler para vocês, né? Ipsis literis. Ou seja, exatamente como está escrito, já que a gente está falando de tipicidade. Artigo 155. Apesar de eu ter decorado, é melhor ler. Furto. Artigo 155. Subtrair, vírgula, para si ou para outrem, vírgula, coisa alheia móvel. Muito bem. O seu José, ele queria comer, ele estava morrendo de fome. Então ele foi até o mercado, pegou uma banana para ele comer. Muito bem. A conduta dele, né, de ter pegado essa banana, foi dolosa ou culposa? Ele pegou sem querer ou ele pegou porque ele queria aquilo? Porque ele queria. Então teve conduta humana. Primeiro requisito do crime está preenchido. Conduta. Conduta o quê? Dolosa. Dolo. Ele queria, ele quis. Muito bem. Sim, vamos analisar a tipicidade formal primeiro, né? Então lembram aqui, tem a formal e a material. Formal. Seu José subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel? Quando ele pega a banana, ele não subtraiu para comer a banana. É para si coisa alheia móvel. Aquela banana era dele ou era de outra pessoa? No caso, era do mercado.
Ó, nessa análise, parece para mim que ele realmente subtraiu, foi para si mesmo, coisa alheia móvel. Então, teve conduta e ela é típica, a princípio. Tá? Inclusive, a gente fala assim, né? A princípio, toda conduta típica formal também é material. Porque só de ouvir falar, só de comparar o artigo, parece que sim, parece que, nossa, né? Ele foi no mercado, pegou a banana e levou embora. Subtraiu para si em coisa alheia móvel. Então, a tipicidade formal está preenchida. A questão é, será que teve tipicidade material? O fato ele tem que acarretar uma consequência. Lembra que eu falei lá que uma das funções do direito penal é proteger o bem jurídico de consequências graves, que causam um reboliço interno na sociedade que faz com que o Estado venha e tenha que aplicar uma pena, tem que aplicar uma punição para essa pessoa para a gente dormir tranquilo e falar, alguma coisa está sendo feita. Nesse caso, uma banana, né? Vamos analisar qual é o bem jurídico, mais uma vez que eu vou pedir para alguém responder. Vamos ver se vai ser a Josiane de novo. Qual é o bem jurídico protegido no crime de furto? O bem material. Beleza? Tiago, obrigado. Veja, é um bem material. Né? O título ele é mais genérico, ele diz assim, dos crimes contra o patrimônio. Então, é o patrimônio em geral. Qualquer bem material, né, é patrimônio de alguém, seja do Estado, seja de uma empresa, seja seu. Logo, né, o bem material é o bem jurídico que está sendo protegido. Isso aí. Essa banana, ela, tirando ela do mercado sem pagar, você está causando dano ao patrimônio do mercado? O que vocês acham? Vamos ver as ideias aí. A Josiane acha que não. Beleza. Sim, o Thiago, mais irrisório. Assim, não. Né? Então, veja, a análise ela pode ser feita de uma maneira fria, não humana. Né? Exato. Eu já tinha dado, inclusive, um exemplo em sala. Acarretou consequências? Sim, até tem uma diminuição do patrimônio se a gente fizer uma análise extremamente fria. Né? Quanto custa uma banana? Né? Uma banana tem o quê? Com casca, 150 gramas? O quilo da banana está R$3. Né? 10% disso, uma banana vai custar o quê? 40 centavos? 50 centavos? Ok, tem um custo em dinheiro. 40 centavos, 50 centavos. Legal. Né? Agora, essa consequência, pensando, né, do lado humano, que tem que ser grave para a sociedade, é grave? Né? É meio claro para todo mundo que não. Né? Logo, por que eu falei lá, então, na época do exemplo, por exemplo, eu falei, então não dá para ser considerado crime, né? Foi criada essa figura. Poxa, isso é considerado furto famélico, né? Famélico, nem de fome mesmo. Ali foi um furto porque a pessoa ia morrer de fome. Ali o Estado ele já falhou, quando no artigo 5º lá da Constituição ele diz que garante para a população direito à saúde. Uma alimentação, pelo menos para se manter vivo, né? Até preso ele teria, por que solto o Estado não pode proporcionar? E daí quando ele furta algum estabelecimento, ele não recebe amparo do Estado, é preso? Às vezes vocês escutam até alguns, né, falarem nos noticiários assim,
Fiz e agora eu vou lá comer e dormir de graça. Né? A condição é mais benéfica para a pessoa depois de cometer o crime, né? Que seria a punição dela, tá sendo praticamente um bônus para ela, né? Que o Estado não está provendo fora do sistema punitivo. Isso é muito errado. Quantas pessoas não cometem crimes justamente por não terem o mínimo, né, provido? O professor vai criar esse sistema de welfare, né, esse sistema de sustentar as pessoas, o Estado ficar sustentando, cria vagabundo, que a pessoa não vai trabalhar, a pessoa vai ficar recebendo sem sim, mas ao mesmo tempo também ajuda a não criar criminosos, que muitas vezes são vítimas do próprio Estado, né? Não estou falando 100%, é uma questão de caráter, etc. Mas vendo de uma maneira utilitarista, ou seja, de uma maneira racional, concreta, o que seria melhor para a sociedade toda, é melhor criar, então, né, um monte de vagabundo que vai ficar recebendo do Estado do que um monte de bandido. Ou uma fração disso se tornarem bandidos. Então, aqui isso é questão de, né, é uma questão de dizer assim, filosofia, né? E sociologia também, estudo da sociedade, porque fora isso é mais crítica do que a aula de direito penal, mas o direito penal se mete aí também porque né, são políticas públicas. Direito penal nada mais é do que tentar resolver um problema social, só que de uma maneira reativa, né? Vamos lá. A Cíntia pergunta, tem diferença em roubar para si e roubar para vender? Em vez de comer a banana, ele vendeu a banana. Vejam, o artigo 155, ele fala, subtrair para si ou para outrem. O fim que você dá para aquilo, quando você furta para vender, é para si. Não muda nada. A conduta é a mesma. Agora, vai ter uma conduta para quem compra, né, que seria o outro crime. Né? É o crime de receptação. Lá do artigo 180 do Código Penal. Agora, para quem vende, não. Porque você subtraiu para si. Claro, né? Quando a gente vai analisar a tipicidade material para definir se vai ser crime ou não, se ele comeu a banana, é muito mais fácil você falar, né, para um juiz. No caso, eu uso vocês, né, na minha aula, todos vocês são os juízes, porque eu vou dando os exemplos e pergunto para vocês. Né? Se vocês escutando essa história, vocês têm que aplicar e condenar essa pessoa. Ela furtou a banana, ela estava com fome, mas ela vendeu a banana, por exemplo. Cada um vai ter uma visão disso, porque aqui é dentro do direito, ainda é o mais próximo do objetivo possível, né, de ser objetivo, de não ficar analisando, mas tem uma questão humana. Alguns vão falar, vagabundo, né? Se fosse para comer, eu até liberava, até aplicava falta de tipicidade material e aí não seria crime, por falta de tipicidade. Agora, como ele pegou para vender, então ele não queria comer, então ele foi vagabundo mesmo, então, né, eu acho que aí os outros vão falar, vai ter uma visão mais técnica e falar, não, mas a conduta, a questão de ser tipicidade material não é o que ele pensava ali, é o prejuízo que ele causou para o mercado. A banana sendo pegando para vender ou pegando para comer, o valor da banana é o mesmo para o mercado, que é muito baixo e irrisório. Então, ainda assim, para mim, não teve tipicidade material. Toda essa discussão é válida dentro, por exemplo, num processo. Então, a pergunta é boa, Cíntia, né? E aí? Quem vai analisar? Meu ponto de vista. Para mim é a mesma coisa. É uma banana que ele furtou. O que ele teria que fazer? Ressarcir o valor da banana do jeito que ele conseguisse. Vendeu? Pô, então pega, tira o dinheiro dele, que ele vendeu a banana e devolve para o mercado. Subtraiu, tirou do patrimônio e devolve. Lembrem que eu falei também que eu não excluo o direito civil aqui, né? A responsabilidade civil. Então vejam, né? A análise do crime ela é mais complicada, mais delicada do que a gente estava fazendo lá no direito civil. A gente vai analisar isso em praticamente todas as condutas agora. Né?
Vamos ver aqui depois da pausa, né, que falta menos de um minuto para encerrar e eu reiniciar aqui, então voltem, que no artigo 157, que é o do roubo, isso já não se aplicaria, porque tem a figura da violência ou da grave ameaça. Todo crime que é cometido com violência ou grave ameaça, eu paro de pensar no patrimônio, por exemplo, como bem jurídico protegido e passo a pensar na pessoa, na segurança pública. E aí não aplico esse princípio, quer dizer, a tipicidade material vai existir. Tá? Então já voltamos para comentar sobre isso. Vai encerrar aqui o Zoom.